Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. Após uma semana de interrupção, regressamos para falar da crise política em França que levou Emmanuel Macron a nomear como primeiro-ministro o até agora ministro da Educação Gabriel Attal, que aos 34 anos se tornará o mais jovem chefe de governo de sempre em França. Vamos também olhar para as eleições presidenciais e legislativas deste fim de semana em Taiwan, onde a intenção da China de recuperar a autoridade sobre o território é sempre um elemento a ter em conta. Estamos, como habitualmente na redação da Sábado, com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, o diretor da Sábado e moderador deste podcast. J'emmène avec moi, ici, à Matignon, la cause de l'école. Je réaffirme l'école comme étant la mère de nos batailles, celle qui doit être au cœur de nos priorités et à qui je donnerai, comme Premier ministre, tous les moyens d'action nécessaires pour sa réussite. Bom ano aos dois. Vasco, como devemos interpretar esta mudança de governo em França? É uma tentativa de Macron enfrentar a extrema-direita que lidera todas as sondagens para as europeias para já? Sim, em parte, creio que tratar-se da versão gaulesa do não passarão, não é? A escassos meses das eleições europeias, em que se espera que a direita mais radical venha a ter um ótimo resultado, lidera nas sondagens. Julgo que o que Macron está a fazer é tentar travar essa investida da direita mais radical, que agora está reforçada em comparação às últimas europeias, onde empatou com o movimento Macron, mas desta vez está reforçada porque há uma crise resultado da inflação, da imigração, a questão da imigração, e não se esbateu o ressentimento que há em relação às elites políticas. Portanto, tudo isso continua a ajudar a extrema-direita. E por mais, na campanha europeia, Marine Le Pen, o partido da Marine Le Pen tem avançado com uma pessoa, o Jordan Bardella, que é um jovem de 28 anos, mas que é tipo um star, não é? Um rockstar que aparece. Primeira pessoa fora da família Le Pen a liderar o partido, não é? E é portanto, uma pessoa extremamente popular, e eu creio que esta nomeação é a resposta. Mas é uma resposta curiosa, porque o Attal é um excelente comunicador, é ótimo em debates, etc. Mas tem um posicionamento político muito, muito conservador. Eu acho que é conhecido que tem uma posição que me faz recordar um bocadinho há coisa de 20 anos atrás, na Holanda, o Pim Fortuyn, não é? Que é assumidamente homossexual, mas extremamente conservador. Ele é conhecido, sobretudo neste último cargo que teve de Ministro da Defesa. Da Educação, peço desculpa, de ter banido a Bahia nas escolas. E o raciocínio é um bocado é um bocado aquele que Pim Fortuyn utilizava, que é uma sociedade pluralista tem de aceitar a diferença, mas essa diferença não pode ser condicionada por expressões de intolerância, tal como diz ocorrer muito na comunidade muçulmana. Portanto, tem uma posição curiosa, muito mais à direita do que é normal. E de uma forma geral, o que me parece é, à luz também da passagem da recente lei sobre a imigração, é que nós estamos a assistir a uma deriva, uma viragem muito pronunciada à direita em França. E isso é que me parece ser importante, porque a mesma coisa está a acontecer na Alemanha. A CDU virou significativamente à direita, a AfD está com 20% nas sondagens, e mesmo o chanceler Scholz
tem, nomeadamente em relação à política de imigração, tem endurecido também o discurso. Portanto, nós estamos a assistir a uma viragem significativa nos países core, nos países nucleares da União Europeia. E isso é que me parece muito importante. João, o Gabriel Attal foi Ministro da Educação durante poucos meses, mas ele tornou-se rapidamente um dos políticos mais populares em França. Como é que se explica esta ascensão meteórica? É o menino de Macron, como dizem os amigos e os inimigos dele. Ele é muito novo, mas tem 10 anos. Mas não era muito próximo, ao contrário de outros ministros, e pelo que li, Macron teve até alguma dificuldade em impor até por uma questão, a escolha dele como primeiro-ministro. Sim, e hoje a imprensa francesa, nas suas secções de política interna, está cheia de boatos e rumores sobre aquilo que teria sido uma reação destemperada, é o termo que em regra é utilizado, do secretário-geral do Eliseu, ou seja, do homem forte da administração presidencial, de Alexis Kohler, em relação à nomeação de alguém tão jovem e com tão pouco currículo político. Mas o pouco currículo político dele é um currículo curioso, porque ele, tal como Macron, começou por entrar para governo via Partido Socialista, afastou-se, entrou na linha de procura de uma terceira via dita liberal, que levou Macron à presidência. É preciso lembrarmos que Macron também chegou à presidência muito novo, quando foi eleito em 1917, com 39 anos. 2017. Em 2017, com 39 anos. E este percurso dele é um percurso que o levou a ocupar carreiras não muito importantes nos sucessivos executivos, quer na educação, finanças, e agora, ultimamente, foi o porta-voz do governo. Ganhou notoriedade como porta-voz durante a Covid. Precisamente por esse excelente desempenho que ele teve como porta-voz, pelo facto da desinibição com que assumiu a sua homossexualidade, e aqui, de facto, ele aparenta-se a políticos da esfera europeia, como o Pin Fortuyn nos Países Baixos, no seu tempo, mas se formos à procura da substância, não encontramos lá nada. De facto, há esta deriva para a direita, que foi muito marcante na questão da votação da lei da imigração, que tem artigos que são, presumo eu, notoriamente anticonstitucionais, mas o Tribunal, o Conselho Constitucional francês, vai analisar a lei nas próximas semanas, e muito provavelmente alguns desses artigos serão declarados inconstitucionais, porque de facto estabelecem reconhecidamente, assumidamente, uma distinção entre cidadãos franceses que são nascidos no território francês, aqueles que assumem mais tarde, posteriormente, a nacionalidade francesa, retira algo que é histórico na lei da nacionalidade francesa, que é o facto de qualquer cidadão nascido em território francês ser automaticamente território francês. Isso é descartado também na lei. Portanto, há esta questão. Depois, é notoriamente mais um sinal daquilo que é a política presidencialista, que, mesmo à revelia daquilo que é o texto da Constituição assumida em 1958, esta Quinta República, o Presidente da República, e isto acontece desde Charles de Gaulle, assume os primeiros-ministros como entes descartáveis. A autonomia destes primeiros-ministros é mínima. Eu tive de ir apontar os nomes dos anteriores... Elisabeth Borne teve no cargo menos de 2 anos, não é? Sim, ela esteve 20 meses no cargo. E os sucessores, que também não tinham grande peso anteriormente, como Jean Castex ou Edouard Philippe, também foram utilizados de uma forma descartável. De facto, aquilo que há de imediato é Elisabeth Borne passou por 2 provas violentíssimas, em que saiu muito chamuscada, e o seu governo ainda mais. Primeiro foi a lei das reformas, que conseguiu-se que fosse aprovada, mas que teve um peso na popularidade do governo e, sobretudo, do Presidente,
está com níveis historicamente muito baixos de popularidade, e depois com esta lei da imigração, que é uma lei notoriamente de cedência à extrema-direita. Foi aprovada com os votos da extrema-direita. Que reclamou a vitória ideológica Marine Le Pen. E agora temos o embate de junho, o embate depois da realização dos Jogos Olímpicos, levantam grandes problemas de segurança, e algo que é excepcionalmente complicado na política francesa, que é como é que o jovem primeiro-ministro vai coexistir com aquilo que são os chamados pesos pesados dentro do governo, designadamente com o ministro do Interior e o ministro da Economia, que já estão a preparar as suas candidaturas às presidenciais que se vão realizar dentro de 3 anos. Uma das tarefas de Etel vai ser também essa, tentar alcançar um maior apoio parlamentar, expandir pelo menos esse apoio para além destes acordos pontuais de negociação. Essa tendência que estavas a dizer e que já vinha também na aprovação da lei da imigração, poderá ser também essa viragem à direita governativa de que falavas? Creio que sim, porque não sei se vocês tiveram a ocasião de ouvir o discurso de ano novo do Macron. Foi muito importante, acho eu. Ele apela ao emprego pleno, que é uma coisa, enfim, normal nestas situações, mas também é aquilo que ele chamou o rearmamento cívico, que é uma coisa curiosa. Eu entendo essa expressão como... aliás, algo que ele já tinha indicado no passado, mas como quando dos motins. Quando dos motins. Que é uma tentativa de restaurar a autoridade no país e restaurar, digamos, as boas maneiras, não é? Algum civismo no discurso público. Por outras palavras, acho que Macron chegou à conclusão que França está numa grave crise social, quer dizer, que pode alastrar e que provavelmente já alastrou para a própria democracia. Portanto, sim, eu acho que ele vai tentar aproximar-se às formações mais à direita, mas é uma cedência dele, quer dizer, é a meu ver, em larga medida, o colapso daquele projeto inicial que tinha. Agora, há outra razão também para nomear um novo primeiro-ministro a poucos meses das eleições europeias. Quer dizer, se Macron tiver uma derrota em França, antecipa-se também que outros partidos da mesma família política, nomeadamente em Espanha, na Holanda, possam também ter uma expressão parlamentar, Parlamento Europeu reduzida. Isso significa que a família europeia deixa de ter relevância e, portanto, deixará de estar em posição para negociar lugares como esteve nas últimas eleições, não é? E, portanto, Macron precisa de uma vitória, ou pelo menos de uma não derrota, do empate, como foi da última vez, no mínimo, nestas europeias. E, portanto, há uma dimensão interna, com certeza, não é? Que tem que ver com a forma como a França está a evoluir, mas há esta dimensão, digamos assim, mais imediata que tem que ver com a correlação de forças e a necessidade de França preservar a sua influência no quadro europeu. Se não estou enganado, são também as europeias são também as últimas eleições antes do fim do mandato de Macron em 2026. Sim, e uma derrota mancharia sim. necessariamente o legado de Macron. Isso, não sei se Macron terá grande legado, não é? Não há muito para manchar já, que acho que isso isto são manobras agora de sobrevivência e de salvaguardar há aquilo uma que é reforma possível, que ele conseguiu passar e que foi importante, reforma, que foi a lei das reformas. Era uma daquelas reformas excepcionalmente difíceis de fazer passar e que conseguiu fazer passar, mas isso custou-lhe este segundo mandato, e a sua cota de impopularidade é tal que de facto nós estamos na contagem decrescente para Marine Le Pen ser Presidente da República. Esse é o grande drama da política francesa, porque o Rassemblement National, a Convergência Nacional, como agora se chama,
tem um eleitorado fixo, um núcleo sólido de eleitorado estabelecido, já vai quase para 20 anos, e aquilo que são as suas oscilações eleitorais apontam para que chegará um momento, e dependerá muito da conjuntura, em que Marine Le Pen vai vencer mesmo as eleições presidenciais. E isto aqui é mais um problema para Macron, porque Macron terá de decidir-se entre os diversos candidatos que a direita e o centro-direita apresentam, e este governo é já um governo de pré-guerra civil da própria direita, porque nós temos um primeiro-ministro muito jovem, que dificilmente se conseguirá impor como candidato presidencial, até porque não é essa tradição em França. Ou seja, era isso que eu ia perguntar a seguir. A tal pode posicionar-se para uma geralmente consegue-se, como Jacques Chirac, consegue-se ser primeiro-ministro, presidente da Câmara de Paris, mas só depois de tudo isso é que se chega a candidato presidencial e presidente da República. E ele tem dois pesos fortes dentro do governo que, primeiro, muito curiosamente, nós em Portugal também já assistimos a manobras desse género, portanto estamos habituados. Ainda está o governo em formação e eles auto-anunciam que permanecem no governo. Bruno Le Maire na economia, que é assumidamente um candidato presidencial, e Gérard Darmanin no interior, que também é um assumido candidato presidencial, e que é com ele que se joga esta ideia também de restaurar a segurança, sobretudo por causa da questão dos Jogos Olímpicos. Só que para além de um pouco até à revelia daquilo que é o texto da Constituição, o Presidente da República continuar a assumir de facto aquilo que é a definição das grandes linhas da governação e o papel de Primeiro-Ministro ser um papel meramente executivo, há duas pastas de que ele não, há uma área em que ele não abdica nunca, que é a área das relações externas, da grande política internacional. E Macron sabe que nos próximos tempos vai ter desafios extremamente complexos. Um é o que irá acontecer nos Estados Unidos em novembro. Será Biden presidente ou será Trump presidente? Como é que vai evoluir a situação da Ucrânia e a relação com os projetos expansionistas de Moscovo? Estas coisas vão se resolver muito antes da eleição presidencial. E aí quem vai estar com as definições em cima da mesa, independentemente daquilo que acontecer já nas próximas eleições europeias de junho, em que o cenário não é brilhante para o centro-direita e em que as sondagens dão uma vantagem muito, mas mesmo muito forte a Jordan Bardella e à convergência nacional, à extrema-direita francesa. Como é que ele vai lidar com isso? Portanto, aqui o papel do Primeiro-Ministro vai ser um papel de coadjuvante, se não adjuvante, ou como Cavaco Silva dizia dos seus ministros e secretários de Estado, enfim, ajudantes. Muito bem. Do outro lado do mundo, Taiwan terá eleições presidenciais e legislativas este fim de semana. De um lado, a liderar por pouco as sondagens, está o atual vice-presidente William Lai, do Partido Progressista Democrático, defensor da soberania de Taiwan, que quer reforçar os laços com a Europa, os Estados Unidos e outras democracias. O seu rival é Hu Yu-He, do Partido Nacionalista KMT, ou Kuomintang, que é próximo de Pequim. Quem ganhar terá de lidar com a crescente pressão política e militar da China, cujo último episódio ocorreu recentemente, na mensagem de Ano Novo do presidente chinês, na qual Xi Jinping classificou a reunificação de Taiwan com a China continental como uma inevitabilidade histórica. Como é que poderá reagir Pequim a este resultado se ele traduzir numa terceira vitória consecutiva das forças independentistas, que seria inédito? Acho que Beijing vai reagir mal, independentemente do resultado, porque por várias razões. Vamos começar pelo princípio. A afirmação de Xi Jinping no discurso de Ano Novo de que a reunificação é inevitável, não é uma coisa nova. Aliás, nós tem já sido falamos... dito ao longo do tempo. Sim, nós já falamos disso. A poucos dias das eleições, tem um significado. Tem um significado que é estabelecer a linha vermelha e
é uma ameaça na prática. O problema é que essa reunificação, essa eventualidade é altamente impopular em Taiwan. Quer dizer, as sondagens revelam que menos de 10%, acho que está à volta de 7 ou 8%, menos do que 10% da população aceita essa reunificação, é adepto dessa reunificação. A maioria das pessoas também não querem independência, quer dizer, aliás, a independência é apoiada por sensivelmente um quinto da população. Portanto, a grande maioria das pessoas o que quer é o status quo. E o status quo é, para todos os efeitos práticos, Taiwan de facto é um país independente, mas ninguém o diz e toda a gente finge que não. Portanto, mas isto é o status quo para não antagonizar a China, não é? Que aliás, na sua doutrina de defesa diz que a separação, a declaração de independência é motivo para o uso da força e, portanto, é neste quadro que os partidos, os candidatos se têm movimentado e tem havido uma convergência, e apesar da retórica que muitas vezes é utilizada, mas tem havido uma convergência dos dois grandes partidos, o Partido Democrático Progressista e o Kuomintang, mas também o terceiro partido, o Partido Popular, tem havido uma convergência em volta da defesa do status quo, quer dizer, portanto, neste momento nenhum dos partidos advoga a independência, mas nenhum também advoga a reunificação. Portanto, todos acham que, quer dizer, o problema é uma questão de grau. Como gerir a relação com a República Popular da China? Essa é que é a questão. Uns acham que é através de um afastamento maior, nomeadamente o Partido Democrático Progressista. O Kuomintang acha que se deve ter uma relação mais próxima com a República Popular da China. Mas a grande clivagem, independência versus reunificação, isso é uma ficção, isso não existe. Não é disso que se trata. E, portanto, vamos. Eu compreendo que Beijing tem imensas preocupações com o candidato do Partido Democrático Progressista, o Lei, porque dentro do partido pertence à ala mais pró-independentista. Agora, há outra realidade também me parece relevante. Se a gente recuar 20 ou 30 anos, quer dizer, não havia uma identidade taiwanesa, quer dizer, os taiwaneses consideravam-se chineses, os governos eram diferentes, etc., mas eram chineses. Hoje começa a haver, houve a construção, digamos assim, ou a evolução, que queiram chamar, de uma identidade taiwanesa, separada e distinta, que assenta na democracia, no mercado, enfim, numa sociedade tipo ocidental. Isso não existia há 20 ou 30 anos. Quer dizer, e parte da razão que não existia é que Taiwan não era uma democracia. O Kuomintang dominava a política chinesa, eram o Chiang Kai-shek e depois o filho, quer dizer, era um partido autoritário. Mas este sentimento de separação, ou este sentimento de uma identidade taiwanesa também foi reforçada com aquilo que aconteceu desde 2020 em Hong Kong, não é? Porque até então as autoridades chinesas na prática o que diziam é que há um país, mas há dois modelos socioeconómicos, não é? O que tem vindo a acontecer desde 2020 com a lei da emergência nacional imposta por Beijing é que os taiwaneses não acreditam que se houver unificação podem permanecer, essa identidade distinta pode permanecer. E, portanto, compreendo que a China que Beijing esteja preocupada com o assunto, mas em alguma medida, quer dizer, é um problema que eles próprios criaram. Para além da ameaça, no discurso de novo, a China tem reforçado as forças no Mar do Sul e lançado também campanhas de desinformação para influenciar os resultados das eleições. Podem ter sucesso? Não, a regra não tem tido, porque de facto o problema é o impasse não do lado de Taiwan, porque de Taiwan, como o Vasco realçou, há um consenso sobre a manutenção de um status quo e depois de facto há uma divergência grande, quer estratégica, quer tática, na maneira como gerir as relações com a República Popular da China, mas do lado de Pequim, do lado de Beijing, o que temos é um impasse. Tendo falhado
o slogan, que nunca foi mais do que um slogan de um país, dois sistemas, que se aplicou para a reintegração de Hong Kong primeiro e de Macau a seguir, não surgiu nova política por parte da direção do Partido Comunista Chinês sobre como prosseguir a reunificação. Hoje não há nenhuma alternativa. A reunificação pode ser apresentada, como disse o presidente Jiang Zemin, como uma consequência, uma inevitabilidade histórica, mas não se percebe como é que essa inevitabilidade se vai concretizar, a não ser mano militar. Ora, estas manobras de intimidação chinesas têm assumido proporções de facto já bastante perigosas. Nós temos de ter em linha de conta que a situação se agravou substancialmente em meados de 1900, há 2 anos, quando ocorreu a visita da líder da Câmara dos Representantes, da democrata Nancy Pelosi, a Taiwan, em que pela primeira vez, a China testou um bloqueio total à ilha de Taiwan. Ou seja, do ponto de vista militar estratégico, é isso que importa realçar. E esse bloqueio marítimo e aéreo provou ser difícil de fazer e seria necessariamente, um ponto de vista de estratégia militar, apenas uma primeira fase para aquilo que seria depois considerar a eventualidade de um ataque anfíbio a Taiwan. Aqui revelou-se que havia extraordinárias dificuldades e debilidades do aparelho militar chinês, e isso foi uma das razões que está por detrás daquilo que é a purga violentíssima, alargada, que está em curso nas chefias militares chinesas. A purga, a demissão, a prisão por acusações de corrupção é uma constante na administração de Jiang Zemin, que é agora o chamado presidente de tudo. Mas, neste caso, tem a ver mesmo com deficiências muito significativas da sua estrutura militar. Isto é um aspecto. O outro aspecto é que depois houve uma necessidade de recompor, reacertar as relações com Pequim, e isso com Washington. E isso teve os seus primeiros sinais a partir de o encontro em novembro passado em São Francisco entre Xi Jinping e Biden, em que um dos aspectos fundamentais foi algo para que os norte-americanos, os europeus, os japoneses, os australianos chamavam a atenção, a necessidade de restabelecer as comunicações militares para situações de emergência entre Pequim e Washington. Isso foi restabelecido. E nós tivemos esta semana, precisamente por causa desta questão das eleições em Taiwan, 2 encontros altamente significativos em Washington. Por um lado, Mike Johnson, o líder republicano da Câmara dos Representantes, teve um encontro formal com o representante de Pequim em Washington. Não tem estatuto de embaixador, obviamente, não há relações diplomáticas, mas é o representante da República da China, de Taiwan, em Washington. Teve o seu primeiro encontro com ele. Simultaneamente, altos comandos militares chineses e norte-americanos reuniram-se no Pentágono e os chineses fizeram, uma vez mais, os seus alertas em relação àquilo que consideram uma carreira militarista que está a ser seguida por Taiwan, dado os Estados Unidos continuarem a fazer fornecimentos de equipamento militar de alta tecnologia para a ilha. Portanto, nós temos estes impasses em vista. Taiwan representa um problema para o Partido Comunista Chinês, porque o Partido Comunista Chinês, ele próprio avançou como objetivo histórico conseguir a reunificação da pátria num prazo relativamente curto. Por outro lado, não tem meios militares de momento para levar a cabo essa reunificação por via militar, se é que isso faria sentido de um ponto de vista político, e depois como é que articula isto com o resto da sua política, com a relação regional com outros países, como seja o Japão, ou como seja a Austrália e os Estados da ASEAN, da Associação das Nações do Sudeste Asiático, e sobretudo com os Estados Unidos. E estas eleições em Taiwan têm esta característica.
o elemento fundamental é sempre a negociação da relação com Pequim, e do ponto de vista, por exemplo, do Kuomintang, um aspecto essencial era recuperar algo que foi negociado pelos seus anteriores governos e que, com a perspectiva de ter um bom resultado nas eleições legislativas, virem pôr isso ao governo nomeado pelo presidente do Partido Democrático, do acordo comercial com a China, que é sempre uma questão muito sensível, e a China aplicou sanções a uma série de importações de Taiwan recentemente, e o Kuomintang defende precisamente que é necessário recuperar esse acordo, algo que é posto de lado um pouco pelo Partido Democrático Progressista e que lhe poderá custar votos, mas a situação é essa. O impasse é mais do lado de Pequim, do lado de Taiwan prevalecem as questões internas. De facto, solidificou-se esta ideia de identidade nacional tailandesa. As sondagens são expressivas. Hoje em dia, 60% dos tailandeses identifica-se sobretudo como tailandês, depois como chinês. Isso é mais do dobro do que acontecia há 10 anos. E é todo um processo que nós temos tendência a esquecer, mas houve processos de democratização muito rápida, quer em Taiwan, quer na Coreia do Sul, que foram desencadeados a partir do momento em que perderam força aquilo que eram as ditaduras autoritárias de matriz militar, a do Kuomintang, dos nacionalistas de Chiang Kai-shek, e na Coreia do Sul a mesma coisa. E na Indonésia, porque é um caso ainda mais espetacular. É também uma batalha entre Washington e Pequim pela influência naquela zona do Mar do Sul? São várias batalhas, quer dizer, é claramente isso. Washington... Desculpa, aliás, até se pode fazer um paralelo com a situação no Médio Oriente. São várias caixinhas. São várias caixinhas, sim. Mas antes disto, deixa-me dizer uma coisa em relação àquilo que o João acaba de dizer. Nós ainda não falámos disso, se calhar nem vale a pena falar, mas as legislativas poderão ser muito importantes, porque se o Kuomintang ganhar as legislativas vai ser um problema. Exato, há um impasse. A segunda coisa, a propósito deste acordo comercial que o João referia, quer dizer, isso foi uma das causas da derrota do Kuomintang que levou a atual presidente, a senhora Tsai, ao poder. Portanto, isto é muito complicado de vários pontos de vista. Agora, ainda a tua pergunta em concreto, quer dizer, Washington está atado por uma coisa que se chama a lei Taiwan Relations Act, portanto a lei das relações com Taiwan, que obriga a que haja compromissos da parte americana em relação a Taiwan, nomeadamente no âmbito da defesa, obriga o governo americano a vender armas a Taiwan, uma série de coisas. Isso é o primeiro problema. O segundo problema é que os americanos estão, desde que Obama anunciou pelo menos o pivô para a Ásia, estão a reconfigurar as relações regionais e estão a robustecer o quadro de relações bilaterais. Isto tem-se visto nos últimos meses com a Coreia do Sul, com o Japão, etc. Portanto, o que os Estados Unidos está a tentar fazer é, no fundo, gerar um equilíbrio mais robusto capaz de conter a China. É nesse quadro que se insere Taiwan. Taiwan é muito importante nessa visão, nessa perspectiva. O segundo problema é económico, quer dizer, toda a gente sabe que aquela empresa da Coreia do Sul, a Coreia do Sul, Taiwan, a TSMC, desenvolve grande parte dos chips e sobretudo dos chips mais sofisticados, e pelo menos nos próximos 10 anos provavelmente é muito difícil variar essa cadeia de fornecimento, e portanto Taiwan para os Estados Unidos, até por razões que têm a ver com a economia internacional e nomeadamente esta questão dos chips, vai ser muito importante. Portanto, como o João dizia, são várias caixinhas. São mais de 90% dos chips mundiais. O que Washington pretenderia é que se preservasse o status quo, mas que Taiwan viesse efetivamente a ser cada vez mais
independente da China, para tornar posteriormente a integração impossível, porque em certa altura, não é? Se desenvolver como se está a desenvolver, e o João dizia, isto é muito rápido, foi nos últimos 10 anos que se acentuou muito, mas se desenvolver um sentimento nacionalista e o país seja viável, e ele é viável do ponto de vista económico, do ponto de vista político, depois é muito difícil integrá-lo. Não é? Quer dizer, uma dor de cabeça, se é seja possível. Eu creio que já é impossível, aliás, porque basta viajar a Taiwan, e Taiwan lembra o que era a Hong Kong antes da integração na República Popular da China. Eu acompanhei o início deste processo quando o filho Chiang Kai-shek, portanto, muito curto, os comunistas ganham a guerra civil, o Kuomintang, os nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek, refugiam-se na ilha em 1949, massacram boa parte da população. Não acompanhaste essa parte? Não acompanhei nenhum de nós. Massacram boa parte da população que enfim, tinha vivido mais de 60 anos sob domínio colonial japonês. Depois mantém-se um regime autoritário e só depois, em 1988, é que se inicia a sério e de uma forma acelerada um processo de democratização com o presidente Lee Chang-te, que é o primeiro presidente, o primeiro político de peso nascido na própria ilha. E o desenvolvimento foi, sob todos os aspectos, o aspecto cultural, a distinção que existe até na própria escrita, que o regime de caracteres simplificados utilizado na República Popular da China não é o mesmo sistema de caligrafia que é utilizado em Taiwan. Como é vibrante aquilo que é a cultura popular taiwanesa a nível da música popular, do cinema, e de como isso houve uma altura em que tinha uma confluência com certas correntes, sobretudo quem vê um pouco de cinema, do cinema moderno chinês, da República Popular da China e de Taiwan, encontra muitas influências, são bastante parecidos, só que na República Popular da China tudo isso caiu, cedeu, foi soterrado pela censura, e pelo contrário, em Taiwan não funciona assim. Vou aproveitar essa tua referência cultural para passar às sugestões para esta semana. Estás embalado? Queres começar já? Olha, muitas vezes perguntam o que é que se pode ler de uma forma muito rápida e sintética sobre aquele intratável conflito do Médio Oriente. E precisamente porque esta semana o Tribunal Penal Internacional de Haia começou a analisar o pedido da África do Sul sobre se aquilo que são as operações militares de Israel em Gaza constitui ou não um genocídio, e para além do impasse em que está, como é previsível, a operação militar israelita em Gaza e dos riscos de alastramento do conflito, acabou de sair precisamente em Portugal, editado pelas Ideias, de ler a mais breve história de Israel e da Palestina. É de um investigador inglês, Michael Scott Bauman, e consegue, de facto, dar uma visão muito sintética, sem ser simplista, daquilo que é a evolução do conflito entre palestinianos e israelitas. O livro está atualizado, indo até mesmo ao início desta guerra em Gaza. A única crítica que se poderá fazer, talvez, ao livro é não desenvolver muito sobre as dinâmicas em curso, a radicalização e o terrorismo exacerbado no lado palestiniano, e sobre o integrismo e o terrorismo também cada vez mais assumido por parte da extrema-direita israelita. Mas estamos a falar da mais breve história, portanto não pode ter tudo, mas é uma boa introdução para quem pretender conhecer os elementos-chave sobre o conflito. É apenas uma introdução. Vasco? Sim, há muitas palavras e muitas coisas que estão a ser utilizadas que não fazem sentido nenhum. Quer dizer, esta do genocídio é uma delas, porque esta posição da África do Sul praticamente reduz todas as guerras ao genocídio, que é uma coisa, enfim. Mas a minha proposta é uma outra coisa.
de alguém que se tornou conhecido pelo estudo dos clássicos, portanto a especialidade dele é as antigas cidades gregas. É o Victor Davis Hanson, Hanson, que é um professor americano, que aliás reformado, jubilado, mas que escreveu um livro chamado The Dying Citizen, o cidadão em vias de morte, uma coisa assim, que é um livro muito interessante, que olha para a forma como, nas décadas mais recentes, a concepção de cidadania tem vindo a ser minada, em parte pela globalização, em parte pelo tribalismo, mas a ideia de Victor Davis Hanson é relativamente simples, é que aquilo que permitia a sustentabilidade das democracias era uma certa concepção de democracia, e isso está a ser destruído. E eu trago este livro porque Hanson escreve sobre a experiência americana. O livro tem um ano, sensivelmente. Escreve sobre a experiência americana, mas é uma coisa que eu acho que é muito interessante à luz daquilo que está a acontecer em França e noutros países europeus. Muito obrigado aos dois. O Conselho de Segurança desta semana fica por aqui. Nas bancas está já a mais recente edição da Sábado, que tem na capa uma reportagem sobre as famílias que há séculos controlam o negócio do vinho do Porto. Como habitualmente, pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcast, no canal do YouTube da Sábado e também no site da Sábado. Obrigado por estar desse lado e até para a semana. Conselho de Segurança.